Primeiramente, bom dia. Eu sou a Giliane, supervisora farmacêutica da Seccional Noroeste da região de Umuarama, na cidade de Umuarama. Eu venho apresentar hoje para vocês um projeto que se chama Projeto Remume. Primeiramente, eu vou fazer uma breve explicação de onde surgiu essa ideia para a gente estar trabalhando isso aqui hoje. Eu trabalhei na Regional de Saúde durante 2 anos como chefe da seção de insumos estratégicos, departamento de farmácia, tanto da dispensação quanto da distribuição, né? E lá verifiquei que os municípios, Umuarama e os municípios da região, na regional abrange hoje 21 municípios, nenhum deles tem uma relação municipal de medicamentos essenciais, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância, o que é essa relação e o porquê a gente está aqui com esse projeto, qual a nossa intenção, tá? Na época, o governo do estado, a Secretaria de Estado de Saúde, liberou um incentivo financeiro para municípios de início até 10 mil habitantes, de acordo com alguns critérios de escolha, para estar podendo investir na assistência farmacêutica. E daí foi comentado que para esse incentivo continuar, para que vários municípios pudessem ter, cada município teria que ter sua Remume, sua Relação Municipal de Medicamentos. E foi onde eu fui investigar que na minha região nenhum município tinha. Então foi onde eu comecei a elaborar um projeto para tentar ajudar esse pessoal a fazer a Remume, porque a demanda de serviços para o farmacêutico no SUS é muito grande e eles não conseguem estar fazendo. Na verdade, eles que são os profissionais que têm que estar fazendo. Então eu elaborei um projeto. Quando eu entrei no conselho, eu tive a oportunidade de tocar esse projeto, porque na regional eu não conseguia tempo hábil para isso, né? Mas o conselho me autorizou, eu fiz o projeto, escrevi, mandei para a comissão de serviço público do conselho e eles aprovaram. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre ele. O que é a Remume? A Remume é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, onde constam medicamentos que fazem parte da RENAME. O que é a RENAME? É a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A RENAME é elaborada pelo governo federal, por uma comissão do governo federal, onde colocam esses medicamentos, que são, digamos, essenciais, atenção básica, tá? Aquela atenção do postinho de saúde mesmo. Existem outros componentes, mas nós vamos falar só do básico por enquanto, tá? Só para vocês terem uma noção, tem o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado. O componente básico é aquele medicamento comum do posto de saúde que vocês, né, retiram de fácil acesso. O componente especializado é um componente que é retirado nas regionais de saúde, medicamentos de doenças crônicas e um pouco mais graves, mais específicas, né? E o estratégico são medicamentos do governo federal para, um exemplo, tuberculose, hanseníase, doenças no geral, que a gente não compra, que o governo fornece gratuitamente esses medicamentos, tá? Então hoje, componente básico, tá bom? De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a RENAME ela foi oficializada pela Portaria 3916 de 98. Tudo que eu falar para vocês hoje é tudo baseado em portaria. Nada foi inventado, foi tudo tirado das legislações, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades sanitárias da maioria da população. Então a gente sabe que tem particularidades, mas a gente procura atender o coletivo em sua maioria, com qualidade, quantidade suficiente e qualidade também. Então aqui diz que devem estar disponíveis com regularidade, é isso que eu estou falando, quantidade suficiente para todos, com a regularidade e quantidade adequadas e dosagens e formas farmacêuticas apropriadas para cada item de medicamento. Essa é uma outra portaria, ela não é muito antiga, 533 de 2012, que fica estabelecido o elenco de medicamentos, que fica estabelecida a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos do componente básico. É mais uma portaria que fala que é do componente básico, da assistência farmacêutica. Aí vocês podem me perguntar, podemos colocar medicamentos do componente estratégico, do componente especializado na Remume? Não, não é o ideal, porque o componente estratégico especializado tem outras formas de se adquirir, tá? O medicamento.
O elenco de medicamentos e insumos encontra-se definido e organizado a partir do emprego de alguns critérios. Medicamentos utilizados na atenção básica são aqueles constantes da Relação Nacional de Medicamentos do componente básico. Mais um artigo que fala do básico. É só para frisar, tá, pessoal? Essa portaria é bem recente, ó, número 1, de 2 de janeiro de 2015. Quem me ajudou nesse slide foi a doutora Mônica. A doutora Mônica, ela é da comissão do SUS aqui do Conselho e ela é diretora do consórcio Paraná Saúde. O Paraná, ele tem um consórcio que compra os medicamentos em parceria com a União, o Estado e município de forma mais acessível para os municípios. E é a Mônica que é a diretora desse componente, desse consórcio. Nessa portaria, estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de acordo com a RENAME de 2014. Quer dizer que a RENAME de 2014 já foi elaborada. O certo seria de 2 em 2 anos. Né? Daí a gente teve a RENAME 2010, daí pulou para 2013 e está saindo agora 2014. Saiu um pouco desse padrão de 2 em 2 anos. No âmbito do SUS, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos nacional de medicamentos da RENAME 2012. Então essa portaria está atualizando a 2012 para 2014. Medicamentos do SUS. Para você definir um elenco de medicamentos, colocar numa relação municipal, tem alguns critérios básicos que tem que ser seguido, senão não funciona. Critérios epidemiológicos, técnico-científico, segurança, o medicamento tem que ser seguro, existência de registro, comodidade posológica, aquele mais fácil do paciente tomar, né? Facilidade de fracionamento, multiplicação das doses e custo-efetividade. Por que eu falo custo, gente? O medicamento, ele gera um custo muito alto pro governo. Então, por isso que todas essas medidas são adotadas pelo custo-efetividade. Não é economizar para o paciente ficar sem, não. Economizar para o paciente ter um medicamento de qualidade e não desperdiçar esse dinheiro. Tá? Preferência por monofármaco. O que é monofármaco? Um medicamento único, né? Não aqueles compostos, enalapril mais hidroclorotiazida, não. Compra o enalapril e compra o hidrocloro, que eu acho mais fácil para o paciente. Aquele que precisa só do enalapril tem, só do hidrocloro tem. E aquele que precisa dos dois pega um de cada, né? Possibilidade de uso em mais de uma enfermidade. O que serve para ela, para a enfermidade dela, serve para a enfermidade dele, tá? Isso ajuda bastante. Estabilidade na estocagem, existência de múltiplos fabricantes. Porque se você compra um medicamento que só aquele fabricante tem disponível, se acontece algum problema, fica sem. Existem medicamentos que só tem um fabricante, mas no componente básico é mais difícil. Geralmente tem vários fabricantes, então você tem a possibilidade, deu problema com aquele ali, corre para o outro. Então tem que ter múltiplos fabricantes. E tratamento de primeira e segunda linha. Ali eu coloquei em negrito algumas vantagens. Qual que é a vantagem de você ter uma relação municipal de medicamentos padronizada? Principalmente a racionalização de custos e maior otimização dos recursos financeiros. É o que eu estou falando para vocês. Usar o dinheiro com qualidade para que a maioria seja atendida. Eu já entrei em farmácia básica de postinho, né, de unidade básica de saúde, e acompanhei alguns minutos ali, na época ainda de regional de saúde, e eu via que os pacientes chegavam para ser atendido com a receita e a receita não era atendida, ele ia embora sem a maioria. Porque às vezes eles não vêm com um item só, vêm com vários, né? E a maioria ia embora sem. E foram vários casos, um atrás do outro. Meia horinha que eu fiquei ali, teve bastante que não foi atendido. Só que se você vai no almoxarifado dessa farmácia, se você vai lá onde fica estocado, está lotado, está do chão ao teto. O que está acontecendo? Você entendeu? Falta um pouco de estudo em cima disso, o estudo da sua população. Então, o dinheiro está parado ali dentro e o paciente não está. O medicamento, né? Falo dinheiro porque comprou aquele medicamento e o paciente não está sendo atendido. Isso existe muito, gente. Claro, existe farmácias básicas ótimas, excelentes, mas ainda a gente tem bastante esse problema, tá? A contribuição para a promoção do uso racional de medicamentos. Por quê? Para fazer uma REMUME, existe todo um estudo de uma comissão de farmácia terapêutica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e que essa comissão, com esse estudo, ele promove o uso racional do medicamento, né? Então, não é por interesse, por exemplo,
próprio de alguém ali de dentro, vamos comprar esse item porque... Não, é para promover mesmo o uso racional de medicamentos. Agora sim eu vou falar do consórcio Paraná Saúde. Essa portaria foi atualizada também, 1555 de 30 de julho de 2013. Como que funciona o financiamento da assistência da atenção básica? O governo federal, ele emite uma verba por habitante ano, o governo estadual também e o municipal também. Então, vem das 3 esferas de governo. O governo federal com R$ 5,10 por habitante ano e o estado e o município R$ 2,36. O município fica com a parte de insumos e o estado com a outra parte de materiais para a população. Então, lancetas, tiras de insulina é comprado com essa parte dos 2,36, tá? Mas a maior parte é do governo federal. Tanto é que ainda existem municípios que não têm nenhum sistema de informação lá na farmácia básica. Dispensa, dispensa, dispensa. O governo ele não está vendo essa dispensação. Então hoje estão existindo sistemas de informação, o Horus, por exemplo, que o farmacêutico ele vai lançar no sistema, vai dispensar para o paciente e isso o governo federal já vai ver de perto. Porque ele entra, né, com financiamento ali também, então ele precisa enxergar onde está indo esse dinheiro. Outras vantagens, ampliação do elenco de medicamentos acessíveis ao usuário, como também legalização e maior agilidade na aquisição e dispensação. Quando você tem uma lista padronizada, a aquisição de medicamentos ela fica mais fácil, porque já tem um estudo em cima daquilo ali, você já sabe o que comprar, tá? A quantidade também. Você vai fazer um estudo daquilo ali, quanto você compra de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 meses, de 6 em 6, uma vez por ano? Você vai fazer um estudo para não faltar. Porque se falta esse medicamento, você tem que ficar comprando em poucas quantidades, isso custa mais caro, falta para o paciente e a doença dele pode até tomar outro rumo, agravar, vai ficando mais caro. Então, a importância de se ter a ampliação do elenco mais acessível e a quantidade suficiente. A dispensação. A dispensação, o correto seria desse formato, a pessoa ter o cartão SUS, a receita emitida por profissional habilitado com assinatura e carimbo, nome de medicamento na DCB, a Franciele vai explicar certinho a DCB, da onde que veio, o que que é para vocês, tá? Que é o nome genérico, quantidade, dose, posologia, letra legível informatizada. Isso seria o ideal. Mas se algum de vocês for trabalhar no SUS algum dia, vocês vão ver que não é sempre assim, tá? A gente tem ainda muitos médicos que escrevem de forma que a gente não consegue entender e prescrevem de forma errada um medicamento controlado, não podendo ser naquela quantidade. E quem tem que verificar tudo isso é o farmacêutico, não pode deixar passar, senão a responsabilidade acaba caindo sobre o farmacêutico. O ideal seria isso, a gente está buscando chegar no ideal. E daí, depois que foi lá, fez a remume, definiu, ó, nós vamos ter isso, todo aquele elenco de medicamentos, o que que eu faço? Nós vamos publicar, padronizar, conforme vocês vão aprender no treinamento hoje à tarde, e publicar ela. A publicação, por resolução municipal, na aprovação da Câmara de Vereadores, um dos dois pode ser feito das duas formas, e publicação em diário oficial lá do município. Ali eu coloquei uma sugestão para todo mundo que elaborar uma remume, colocar modelos das receitas da portaria 344. Eu não sei, assim, tem vários, vocês estão desde 3º, 4º ano na faculdade, não sei se vocês já ouviram falar da portaria 344 de 1998. Essa portaria, ela fala sobre o controle dos medicamentos, os medicamentos controlados, que temos as classes A, B1, B2, a classe C, C1, são várias. O Conselho de Farmácia, ali na parte do Centro de Informação de Medicamentos, eles elaboram esses materiais para ajudar os farmacêuticos. É muito importante vocês saberem, portaria 344, são medicamentos de controle, e não só no SUS. A portaria ela é válida, manipulação, dispensação, indústria, para todos, tá? É uma só. E aí, por que eu falo para colocar modelo? Porque nem sempre o médico sabe qual receita usar. Então, o medicamento, ele é da A, ele é da C. Por exemplo, eu já peguei receituário de morfina, que é um medicamento da portaria A,
classe A numa receita branca, e eu sei que classe A a receita é amarela. Então, assim, se eu passo isso para frente, eu que estou errando, né? Então, essas coisas vocês vão aprender e se atentar com isso. Não só no SUS, repito, né? Hospital, dispensação, vocês vão pegar esses tipos de receita. Vocês já fizeram estágio, sabem que tem bastante, né? Então, a gente pede para colocar, e colorido, para saber que é azul, que é amarela, né? Tudo certinho. Receita, né, lá no componente estratégico, a receita de talidomida, é aquela notificação especial de receita, não pode ser substituída por outra. Tem todo, na portaria 344 vocês vão ver. Isso, tem toda essa questão, tá? Então, assim, aí vocês falam, mas quem que faz esse elenco de medicamentos? O farmacêutico sozinho? Até então mas assim, a gente está buscando implantar essa relação municipal de medicamentos para que uma comissão de farmácia terapêutica seja feita, essa comissão que vai estudar, analisar, e ela tem que fazer isso, é o serviço da comissão. O que é a comissão? A comissão é uma instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo que tem a finalidade de selecionar os medicamentos essenciais, tá? A serem utilizados no sistema de saúde. Então, ali do município vai ser a comissão farmacoterapêutica municipal. O município vai eleger alguns membros, que eu já vou falar para vocês o mínimo de membros que tem que ter para poder formar uma comissão eficiente, e vai registrar por portaria essa comissão, tudo tem que ser oficializado para poder começar a fazer a seleção dos medicamentos. Qual que então é a função? Ela visa a promoção do acesso e o uso racional, é responsável pela revisão e atualização da REMUME. Então, assim, não é uma vez feita a REMUME, vai ficar para sempre. As coisas mudam com o passar dos anos. A demanda de medicamentos muda. Hoje eu uso aquele medicamento. Ano que vem, a população gera outra demanda. Então, isso pode ser atualizado. O ideal de 2 em 2 anos. Mas nesse meio tempo, no final eu vou mostrar para vocês, mas pô, tem que esperar 2 anos para poder incluir, excluir ou alterar? Não. Existem formulários específicos que vocês podem fazer durante esses 2 anos. Tá? No finalzinho eu vou mostrar eles. E constituir a comissão por um instrumento legal que a gente chama de regimento interno. Eu vou mostrar também o regimento interno. Então, quais são o mínimo que tem que ter numa comissão de farmácia terapêutica para funcionar? O farmacêutico, que é o mais importante, o médico. Ali eu coloquei um pediatra, um geriatra, um médico da saúde da família, mas assim, quanto mais médicos, melhor. Quanto mais, toda a equipe, melhor. Mas se não tem município que tem um médico para atender a população, insira ele, que é o que vai prescrever. O enfermeiro, o psicólogo, o dentista. Até teve um município que a gente foi e o dentista falou assim, nossa, eu precisava de um medicamento mais forte porque tem cirurgias complicadas e o paciente sente muita dor. Então ele participa da comissão, ele vai pedir para colocar uma codeína, por exemplo, para medicamentos, para pacientes da parte odontológica. Um representante dos serviços de urgência e emergência e uma pessoa do administrativo. Por que do administrativo? Um secretário de saúde, um controlador de finanças, porque ele tem que saber a real necessidade. Porque se ele não participa da comissão, ele vai falar, mas por que eu tenho que comprar esse medicamento? Então, ele participando, ele já vai saber. Esse daqui eu atualizei recentemente por conta de processos judiciais no SUS. Então, por exemplo, o paciente ele vai no SUS e ele não consegue o medicamento no componente básico, não consegue no estratégico, no especializado, enfim. Então, ele vai para a justiça. E a gente está tendo uma demanda muito alta de pacientes com processos judiciais. A comissão de farmácia terapêutica, se funcionar bem certinho, pode interferir nisso, pode estar conversando com promotores, com o pessoal ali do fórum, tudo para poder estar explicando o que realmente é o elenco de medicamentos e fazer um estudo para inserir ou não aquele medicamento que o paciente precisa, tá? Então, esses slides falam um pouco da parte jurídica. Ela é implantada no município e pode apresentar um serviço de planejamento e consultoria técnica e jurídica, que tem como base a execução de estratégias e ações para a defesa dos interesses do seu município.
Porque muitas vezes acontece, gente, do município comprar medicamento que não é de sua competência. Medicamento do componente especializado, né, por exemplo, custa caro e o município não consegue arcar. Então, essa comissão ela pode auxiliar nisso também. Dá significativa contenção de gastos públicos em saúde e ainda recuperação de verbas públicas por meio de ações judiciais e ressarcimentos. Com a análise desses processos, a comissão fazendo análise pode-se identificar que são medicamentos mais solicitados pelos pacientes e, desta forma, revisar e ampliar sua remume. Então, aí começa a ter muito processo judicial de determinado item de medicamento. A comissão vai analisar e vai falar, vamos incluir isso daí? A gente consegue incluir, comprar em quantidade maior, reduzir custo, tá? Então, é bem importante a parte da comissão. Eu digo que a comissão é o que faz funcionar. Outra coisa, a possibilidade da comissão assessorar a Secretaria de Saúde e a Procuradoria Geral. Eu fazia isso no Estado. Eu nem tinha comissão, mas eu fazia. Eu visitava todos os promotores, porque às vezes eu recebia algumas coisas que não era de competência, né, do Estado, porque eu trabalhava no Estado. Eu já recebi ofício da promotoria solicitando paracetamol. O paracetamol ele é do componente básico. Então eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu visitava todos os promotores dos fóruns ali das comarcas e mostrava, ó, esse material, essa lista de... Pegava o livro do Consórcio Paraná Saúde, o elenco de medicamentos, esse é básico, pegava os protocolos do Estado, esse é especializado, esse é estratégico, não precisa entrar na justiça, ele só tem que se enquadrar nos critérios. Isso diminuiu muito minha demanda. Então a comissão ela pode estar trabalhando junto com os órgãos públicos judiciais, né? É o que fala nesse slide. Ali no finalzinho eu coloquei que assim o bem coletivo é a prioridade e não os direitos individuais, tá? Um exemplo que eu peguei lá de Florianópolis em 2009. A comissão ela trabalhou junto aos órgãos do judiciário fornecendo informações, programas existentes. Por exemplo, existem programas que já enquadram determinados medicamentos. Aqui no Paraná existe um programa chamado Paraná Sem Dor. Então, o paciente com dor de câncer, antigamente era Paraná Sem Dor de Câncer, agora é só Paraná Sem Dor. Então, existem medicamentos nesse programa que o paciente ele pode estar se enquadrando e retirar, sem precisar ir no Ministério Público. Então, o que acontece? A comissão ela pode ir lá no Ministério Público, pode ir lá no promotor e falar, ó, tem os programas, assim, assim, assado. Ou você é farmacêutico, que é da comissão, eu fazia isso. Uma vez eu cheguei num município e o prefeito era médico. Um município bem pequenininho na região de Umuarama, e aí ele estava comprando morfina para um paciente que tinha câncer. E morfina é um medicamento do Paraná Sem Dor. Então, não tinha necessidade dele comprar, mas ele não tinha conhecimento que existia esse programa. Então, às vezes, verifiquem, sabe? Será que existe esse programa? Vamos ver se dá para atender, tá? Que é fornecido. Aí, então, eles orientavam sobre esse tipo de procedimento, né? Apresentar alternativas, argumentos que comprovassem que os medicamentos oferecidos poderiam sim ser eficazes, porque muito o promotor exige marca. Vocês vão ver que tem muito dessas coisas, tá? E após um ano de trabalho, foi possível observar o resultado positivo que reduziu em 69,8% do valor pago com essas ações. Então, uma simples comissão, com um estudo, com o conhecimento deles, reduziu quase 70% em valor, em real. E aqui o regimento interno. Toda comissão de farmácia terapêutica ela tem que ser feita em cima de um regimento interno, que tem esses critérios que depois eu vou passar para vocês estar levando no município de vocês, vou passar todos os anexos, a Franciele já tem, os municípios que eu visito eu passo para o farmacêutico todos os anexos para eles estarem podendo fazer isso. Isso não é o farmacêutico que faz, é a equipe lá da prefeitura, mas vocês têm que ter esse conhecimento. E aqui alguns anexos do regimento interno, que é um termo de isenção de conflitos de interesse. Por quê? Todo membro da comissão ele tem que assinar esse termo, porque ele vai falar assim, um exemplo, né? Ah, eu vou entrar na comissão porque minha mãe ou minha tia usa determinado medicamento, eu quero que compre. Não, tem que ter a gente não pode pensar só no bem próprio, tem que ter um bem coletivo. Por que que você tem algum parente doente, assim, tem que ter esse termo, tá? Aqui é um formulário de solicitação e de alteração, que nem eu falei para vocês,
é de 2 em 2 anos, mas dentro desse período vocês podem estar solicitando inclusão, exclusão ou alteração de algum item. E aqui é uma justificativa por quê que você quer, que nem lá o dentista. Ele quer que coloque aquele determinado medicamento. Por quê? Ele vai preencher. A comissão vai analisar, vai acatar ou não. Tá? Então, todo mundo passando por isso. Gente, é bem simples. O projeto Remume é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente faz? Eu até estava explicando para o pessoal assim. Nós vamos no município, a gente visita o município, conversa com eles, oferece o projeto. Eles têm interesse, porque em outras reuniões os secretários comentam que a coisa está fechando para que o município tenha uma Remume. A gente recolhe a lista de medicamento deles, que é um listão mesmo, numa folha sulfite, sem padronização nenhuma, só em ordem alfabética, né? A Franciele trouxe. E depois a gente classifica esses medicamentos e devolve para eles montarem uma comissão e analisar o que tem ali classificado já. Então fica mais fácil você visualizar. Essa classe de medicamentos tem tantos itens, outra classe não tem nenhum, por exemplo. Então fica mais fácil deles visualizarem. É isso que a gente faz. Nós não alteramos nenhum item de medicamento porque não é da nossa competência, é da competência da comissão alterar. A gente só padroniza o que eles têm. E muitas vezes quando a gente padroniza eles falam, nossa, mas está faltando isso, aquilo, outro. Eu falei, então, tá vendo como fica mais fácil? Então no período da tarde, a Franciele vai ensinar vocês como padronizar. Tá? É simples, o projeto é muito simples, só que dá uma repercussão grande porque tem muita gente que tem interesse. Eu vou fazer uma breve apresentação, essa foi bem breve, eu vou fazer uma outra breve apresentação sobre as funções do farmacêutico no SUS. Como eu havia comentado com o Lucas, se algum supervisor quiser, na sua área de atuação, fazer uma apresentação como é o farmacêutico lá na dispensação, lá na manipulação, lá na hospitalar, seria ótimo para você estar tendo conhecimento de o que o farmacêutico realmente faz na rotina. Esse projeto da Remume, eu tenho que ressaltar que, quando eu entrei no conselho, que eu trouxe o projeto, a doutora Marina Gimenez, diretora tesoureira, viu, ela falou assim, mas eu ensino meus alunos a padronizar na aula de saúde pública. Ela é professora de saúde pública. Então casou a coisa. Eu vi que eles faziam a parte escrita e eu fazia a parte teórica, como que deve ser legalmente, e aí a gente conseguiu juntar. Então vocês, pelo menos aprendendo a fazer a parte escrita, a padronização em si, pegar lá o medicamento, encaixar, e daí se os supervisores quiserem adquirir o projeto em suas regiões, fica com a parte explicativa, que nem eu fico. Essa apresentação que eu fiz para vocês é basicamente a apresentação que eu faço nos municípios. E depois eu dou toda a assessoria onde eles conseguem esses artigos. O farmacêutico me liga direto e a gente vai orientando. Então, essa palestra foi o tema sobre relação municipal de medicamentos, e quem tiver alguma dúvida pode mandar no e-mail noroeste@crf-pr.org.br.